Estamos de volta, dando sequência na segunda temporada do nosso podcast Sem Filtro, agora no terceiro episódio. E confesso que ele está mais do que especial. A gente vai ter um bate-papo aqui incrível com a nossa convidada. Ela levanta uma bandeira que eu já passei por esse problema, por essa dor. Eu tenho certeza que você conhece alguém que também já passou por essa causa. Então, assim, escuta, assiste até o final, compartilha, que eu tenho certeza que essa história pode ajudar uma família, pode ajudar uma mulher que está passando por esse problema. A gente está aqui, ela é de Sorocaba, a nossa querida doutora... Oi, gente. Mas antes dela falar alguma coisa, tem a pergunta, né? Tem a pergunta. Doutora Amanda, aqui é o seguinte, a gente faz uma pergunta antes de começar. A pergunta é, com filtro ou sem filtro? Não, sem filtro. Aê, bora. Sem filtro, Obrigado, viu? Tamo junto. Doutora Amanda Sampaio, é um prazer tê-la aqui. Eu queria dizer assim para você, antes de fazer a primeira pergunta, eu queria que você contasse um pouco sua história para a galera te conhecer melhor, tá? Mas eu passei por essa dor, durante 2 anos, eu e minha esposa, a gente tentou engravidar e foi muito difícil, foi um processo muito, muito doloroso. Sabe aquele negócio de todo mês a gente criar expectativa e não acontecer? Enfim, então, durante essa jornada, passaram vários médicos pelo caminho e a gente sofreu muito. Então, a gente quer explorar muito esse assunto hoje. Mas antes, eu queria que você falasse um pouquinho. Quem é a doutora Amanda Sampaio pra gente? Ô Dan, ou assim, né? Quem é primeiro Amanda? Depois, quem é a doutora Amanda, né? Ô, louco, aí sim, hein? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Bom, eu sou a Amanda, Legal. Sou aqui de Sorocaba, né? Minha história acho que começa um pouco antes da faculdade, assim, pra eu precisar contar, né? Venho de uma formação, assim, de atleta, né? Então, sempre gostei muito de qualidade de vida, de treinar. Isso mudou muito, porque a gente sabe hoje como é a adolescência e todo o acesso que o adolescente tem. Então, quando o esporte entrou na minha vida, mudou muito as minhas escolhas que eu fazia por conta do esporte. Então, eu sou muito grata ao handball, né? Que eu joguei. Enfim, e aí... Só que daí decidi que não ia ser, né? Não deu certo a carreira. Não deu certo a carreira? Não vingou. Eu falei, não. E eu já tinha isso desde criança, que eu queria ser médica. Eu falava desde criança. Em algum momento eu cheguei até a crer que eu ia conseguir ser atleta e médica, né? Caramba! Não, sabia que eu já ouvi falar isso? Que quem é médico, geralmente, é desde criança, né? As pessoas desde criança. Minha mãe fala que desde que eu comecei a falar de profissão, era isso. Que bacana, que legal. Não sei de onde, mas era isso. Enfim. E aí, bom, entrei na faculdade, segui a faculdade, né? E na faculdade eu achava que eu queria ser cirurgia plástica. Até que... veio uma promoção na minha vida que eu tive um surto de esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, que ataca o neurônio, né? Peraí, você teve esse surto na faculdade? Tive na faculdade. Eu tava mais pro final da faculdade e eu tive esse surto dessa doença autoimune. Bom, começou com... eu não sentia a minha mão, mas até então eu falei, bom, fui atleta de handball, deve estar com alguma coisa no punho, né? Tava bem frio lá, falei, segui a vida. Fiquei uns 2 dias sem sentir a mão. Meu punho. Tô com alguma coisa no punho e segui a vida. Numa segunda-feira, fiquei sábado, domingo. Na segunda-feira, a hora que eu acordei, não sentia nada. Eu fui pôr a mão assim, trocar de roupa, não sentia nada. Eu falei, não, peraí, isso não tá normal. E aí, bom, como eu já tinha acesso, graças a Deus, eu tinha um acesso maior, já fui direto pra aula de neurologia. Meu diagnóstico foi muito rápido. Muito mais rápido do que a maior parte dos pacientes que têm esclerose múltipla. Tive um diagnóstico rápido, fiz um tratamento rápido. O primeiro médico que eu fui tinha uma linha mais conservadora dentro da doença, que é o hoje mais preconizado. Só que esse tratamento não ia me permitir terminar a faculdade. Porque eu estava no internato e eu precisava atender pacientes. Ia atrapalhar muito a minha questão de imunidade. Então, eu ia ter que tomar muito cuidado, ficar trabalhando com máscara, no atendimento e tudo. Foi uma coisa que me pegou ali. Minha mãe é farmacêutica, sempre gostou muito de estudar. E minha mãe, por mais que fosse farmacêutica, gostava muito e sempre tratou a gente de uma forma mais natural em casa. Legal. E aí, eu tava acamada, enfim, e ela começou a buscar algumas coisas. Ela chegou num tratamento alternativo e ela falou assim, você topa fazer isso? Vamos nesse médico? Eu falei, vamos nesse médico. E eu fui, iniciei um tratamento alternativo com vitamina D em altas doses. Fiz esse tratamento, tive remissão total da minha doença em 1 ano.
Eu nunca mais tive nenhum surto. Em um ano. Meu Deus. Eu nunca mais tive nenhum surto. E aí, desde então, eu falei, peraí, tem mais coisa aí, né? Do que aquela coisa que a gente sai pensando na faculdade, que é doença, remédio, cada doença com seu remédio, né? Como se fosse uma gavetinha para cada coisa, né? Com essa visão que a gente tem do paciente, que foi formada ao longo dos anos, que paciente tem uma dor, tem uma queixa, procura o médico, eu resolvo o seu problema, sua queixa, sua doença, tchau, pode ir embora, né? E eu comecei a ver que tinha alguma coisa a mais ali. Eu falei, não, mas peraí, tem coisa a mais. Da onde que veio isso, né? E estudar um pouquinho mais a raiz do problema. E entendendo o tratamento que eu fiz com vitamina D, isso já me botou uma luzinha ali. Eu falei, peraí, tem mais coisa dentro dessa medicina do que o que eu tô seguindo aqui, né? Aquilo já me botou uma luzinha. E um dos médicos que me atendeu primeiro falou assim, esquece, você não vai poder ser cirurgia plástica, que era o que eu imaginava que eu seria. Você não vai poder, porque aí o negócio foi progredindo um pouquinho e eu parei de conseguir escrever. Caraca, não tinha movimento fino, sabe, assim. E ele falou, esquece, escolhe outra coisa. E aí? No que ele falou, escolhe outra coisa, eu falei, meu Deus, eu preciso escolher outra coisa, né? Até porque você entrou já com esse foco, Eu né? entrei com esse foco, eu achava que eu ia ser cirurgia plástica. Eu falei, meu Deus, eu preciso olhar. Então eu me senti muito perdida, assim. Foi um momento da minha vida que eu me senti muito perdida. Nesse momento, eu até gosto de falar, assim, e conto às vezes para as minhas pacientes que a gente passa por algumas coisas na vida e hoje eu entendo por que eu passei por isso. Que tem um porquê, né? Mas eu passei, e aí eu lembro de quando eu tive o diagnóstico, eu falar pra minha mãe, meu Deus, mas eu pensava em casar, em ser mãe, em ter filho. Imagina, eu nunca vou conseguir. Com essa doença, eu nunca vou conseguir fazer essas coisas, mãe. Vou conseguir ser médica do jeito que eu imaginei, a profissão que eu queria. Assim, desabou tudo ali pra mim, né? Naquele momento. Mas depois eu fui melhorando, então busquei esse tratamento, fui melhorando. As coisas foram. Desculpa te cortar, Claro. mas assim, só para o pessoal em casa, talvez nem todos entendem de fato que é uma esclerose múltipla, né? Esse surto, né? É algo assim, né? É muito sério isso, né? É uma doença autoimune. Então, o que é isso? A doença autoimune é quando o corpo acaba atacando... Tem anticorpos, né? Que são os nossos soldadinhos de defesa que acabam atacando o nosso próprio corpo. Né? Na doença, na esclerose múltipla, a gente tem assim, a gente tem o neurônio, e o neurônio tem aqui uma bainha de melina, que é como se fosse um fio encapado de eletricidade, sabe? O que acontece é que o nosso corpo começa a atacar esse fiozinho. Caramba. E é como se começasse a desencapar o fio. Desencapar o fio. E quando a gente tem um fio desencapado, eu não passo a corrente elétrica, né? Sim, e eu não passo a informação, entendeu? Então, na esclerose múltipla, é uma doença que pode acometer tudo, né? O paciente pode parar de andar, ele pode parar de falar, ele pode parar de enxergar, qualquer coisa pode acontecer. Meu Deus. Tudo que depende de neurônio, e se o neurônio for afetado, ele pode acontecer, né? Então, ele pode começar a perder urina, né? Que são coisas normais. Então, eu lembro, nessa época, às vezes eu acordar e agradecer. Ai, tô enxergando hoje. Caraca, que forte isso, hein? Olha porque isso, cara. eu já estudava, né? Então, eu sabia o que podia acontecer comigo. Não era só assim, tô sendo tratada, né? Porque uma coisa Sim. né? Eu não entendo direito o que tá acontecendo, eu tô recebendo tratamento e acabou. Outra é você conhecer, né? Com profundidade. Eu sabia tudo que podia estar acontecendo. Então, todo dia eu esperava que ia acontecer alguma coisa ali. Eu vou acordar com uma coisa a mais. Porque era sempre quando eu acordava que eu sentia uma coisa a mais, sabe? E, enfim, graças a Deus, meu Deus, consegui uma remissão total da doença, enfim. Isso tudo em quanto tempo? Um ano. Um ano? Uau. Um ano. Caraca, em um ano. Que doido, meu. Em um ano, eu nunca mais tive nenhum surto. E aí, só que aí minha visão mudou. Eu falei, não, peraí, não é isso que eu quero seguir, minha rota mudou, não veio à toa. Nesse dia que eu falei pra minha mãe que eu não ia conseguir fazer nada, né? Eu falei, imagina, não vou conseguir fazer nada. Minha mãe virou e falou assim, não, Deus só tá fazendo isso na sua vida pra sua estrelinha brilhar. Caraca. Isso me marcou muito. Sensacional. Como que é o nome da sua mãe? Elizabeth. Elizabeth, parabéns, meu. Olha isso, que sabedoria. Ela me falou isso e eu lembro, sempre quando eu tenho um paciente na minha frente, hoje que tá passando por alguma dificuldade, assim, eu gosto de contar um pouco essa história, uma partinha dessa história, porque é diferente a gente saber o que é estar do outro lado da cadeira, né? Quando você tá do outro lado, aqui é muito fácil a gente, como médico, falar, faz isso, faz aquilo, corta isso, corta aquilo, toma isso. É muito fácil. Mas quando você tá do outro lado, que você tá totalmente vulnerável, o que aquela pessoa falar, você fala, meu Deus, é isso, né? É a tua última chance, é a sua última oportunidade, né? Cada um enxerga de um jeito. Sim, sim. Mas eu gosto muito de falar sobre isso, assim. Como é possível a gente tomar
posse também na nossa cura. Caramba, velho, que legal. E como às vezes é um momento que a gente tá passando ali, que esse momento tem um porquê na vida também, né? Cara, sabe o que eu fico imaginando? Os pacientes chegar lá e começar a contar um monte de problema pra você e imaginando que você nunca passou por nada. Quando você começa a contar a sua história, eu acho que os pacientes falam assim, não, beleza, tá bom, não tem mais nada, tá tudo bem. É uma coisa que eu comecei a falar até recentemente. Que doido assim. isso, meu. Eu tinha dificuldade, sabe, de falar isso e esse. Mas por que será que eu tenho dificuldade? Porque de repente eu posso ajudar alguém que tá passando por isso, né? Caramba, com certeza. A doutora foi forjada, né? Ela foi preparada pra isso, cara. né? Então... Cara, sabe que meu pai, quando ele era vivo, ele me falava muito assim, ó, Deus complica, mas explica, né? Então, no começo a gente não entende nada, mas depois ele explica o porquê passamos por isso, né? Sim. Nossa, e agora ouvindo a sua história, né? Amanda, e aí? Você teve aquele ponto de inflexão, né? O médico falou, você não vai poder seguir por esse caminho. E aí você passou pro tratamento, teve remissão. Como que foi esse processo de decisão? Tá, e agora? Que caminho que eu sigo? Bom, fiquei totalmente perdida, né, por um momento ali. E aí eu peguei e falei assim, bom, o que eu sei é que eu quero que as pessoas não fiquem doentes. Aí a minha decisão foi tomada. Caraca, eu gostaria, que legal. eu falei Por assim, tudo que você passou, eu né? não quero trabalhar com doença, eu quero prevenir doença, Uau. sabe? Aí ali eu já tinha certeza, eu falei, eu quero prevenir doença. Como é que eu vou fazer isso, né? E aí no momento, como eu tinha lá atrás a minha história de atleta, eu fui e fiz uma pós-graduação em medicina esportiva, comecei a trabalhar com isso, né? E, enfim, foi aonde eu fui crescendo, né? E conseguindo o meu consultório aos pouquinhos, né? É tudo trabalho de formiguinha, né? As pessoas acham que é da noite pro dia. Não deve ser fácil. E aí, e aí era o que me movia ali, né? Eu falei, bom, é esporte, né? Esporte traz qualidade de vida. Começou aí, só que aí você começa também, eu comecei a ver que o esporte, ele pode sim trazer qualidade de vida, mas quando a gente fala de uma alta performance, às vezes ele foge de saúde. Foge de né? saúde. Você já também Exatamente, foi verdade, atleta. É Então foge de saúde. Eu falei, peraí, tem mais coisa aí, né? Então, as coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E na nossa trajetória e mostrando pra gente mesmo, né? Nossa. Eu vejo muito isso, assim, que meu caminho, ele foi sendo... Eu fui entendendo o meu caminho, meu propósito ao longo disso. E aí, tem essa questão também da medicina esportiva, tá muito relacionada a anabolizante, que era uma coisa que me desagradava bastante. Aí começou a conflitar com o seu propósito. Começou a conflitar, porque eu falei, peraí... Caramba. Né? Anabolizante é legal, faz ganhar massa magra, e tananã, beleza, né? Melhora a performance, mas e todos os colaterais que trazem? Peraí, não coloco minha cabeça no travesseiro tranquila, legal, sabe? Assim, não é por aí, não é o que... esse propósito. Não é esse propósito. Enfim, então, e continuei estudando, porque é algo que eu gosto de fazer muito, muito, né? E continuei estudando e buscando esse caminho e dentro da medicina, dessa medicina um pouco mais alternativa que hoje a gente vê, né? Então, fui fazendo pós-graduações, cursos de imersão, dentro da medicina integrativa, funcional, dentro da ortomolecular. E aí, eu fui me encontrando mais, porque hoje, o que eu gosto de estudar é ter uma visão um pouco mais da raiz do problema. Que aí, vamos olhar, e aí, mas peraí, o que tá acontecendo lá na base? Né? Uma doença, ela não começa a doença do nada, né? Puf, do dia pra noite uma doença tá instalada ali. Não é assim, dependendo da doença, são 7 anos de alteração metabólica. Caramba, 7 anos? Meu Deus, cara. São 7 anos com aquele metabolismo lá, sofrendo, ele dando conta do jeito que dá, né? Do jeito que dá, porque nosso corpo é assim, a ideia dele é manter a gente vivo. O primordial é manter a gente vivo. Às custas do que, não sei. É vivo. Então, às vezes, sem cabelo, caindo cabelo, com a unha fraca, cansado, desanimado, com alteração de fertilidade, porque os hormônios sexuais, eles não são prioridades, são muito importantes, mas a gente vive sem. Então, o corpo, ele começa a fazer alteração dos nossos hormônios sexuais, né? Testosterona, progesterona, estradiol, né? E aí, teu corpo vai te mantendo vivo, né? Que maluco isso, hein, meu? Então, e aí foi onde eu me encontrei muito, de peraí, mas da onde veio isso? Né? Tem uma raiz, tem o porquê veio. E aí fui, e aí chega um pouco hoje do que eu gosto muito de fazer, que é trabalhar com fertilidade de casais, e como, né, de uma forma um pouco diferente do que é vista hoje em dia, que é a fertilização in vitro, enfim, que tudo bem, também é um meio... Procedimento chegar, ali, né? Um procedimento e um meio de se chegar... Mas o que eu gosto de ver é muito a raiz. Existe um motivo
que pode estar afetando a fertilidade desse casal, falta de vitaminas. E hoje a gente sabe, através de estudos científicos, que falta de algumas vitaminas, minerais, o próprio estresse. O estresse é um grande fator. Tá, só pra gente entender, então. Até então a gente tinha aqui a Amanda, aluna, querendo se tornar doutora. Ela passa por um processo de superação ali por uma doença extremamente delicada, séria. Se torna doutora, mas não dentro da especialidade que ela tinha desenhado. E aí ela começa a cuidar da raiz, qualidade de vida, atletas e tal. E aí, em determinado momento, com os estudos, você foi direcionada para cuidar de uma causa que a gente chama hoje... Até eu gostei que ela falou ali para nós, né? Eu adorei. Ela falou que seria tentantes, mas que quer mudar esse nome. Em breve vai ter um nome diferente, né? Quem tenta não consegue. É isso? É isso. E hoje você levanta uma bandeira que a gente acha extremamente nobre aqui, que deve muitas mulheres passar por esse problema e que você tem ajudado. É isso? É isso. Mas, ó, aproveitando o embalo aqui, em que momento, então, que você falou, vou trabalhar agora com fertilização? Apareceu a primeira mulher ali. Tá. Por que foi Por que você foi pra esse lado? Eu, né? Mais uma vez. Que sensacional. Isso é muito legal, né? O nosso processo de cura, o processo de cura ele começa com a gente, Legal. né? Ele começa com a gente, pra Legal. ele poder se estender, né? Então, eu acho que quando a gente passa, não tem nada melhor do que passar pelo perrengue, né? Enfim, mas na verdade não foi um perrengue, assim, pra mim. Na verdade foi que a gente já tinha, eu era casada e eu e o Rodrigo, né, meu marido, a gente já tinha o sonho de ter filho. Pelo Rodrigo, a gente já tinha 5 hoje. Gente, o Rodrigo tá aqui, viu? Depois nós vamos chamar ele aqui. Pra A gente já tinha 5 aí, né? A gente tá no segundo ainda. Que legal. Mas, obviamente, eu já estudava isso, porque quando você estuda qualidade de vida, longevidade, tá tudo englobado. Né? É tudo a mesma coisa ali, né? Então, a base, a raiz das duas... Tá conectado ali, tá né? tudo conectado. Então, você vê que é mais ou menos a mesma coisa, só que você direciona para né? Então, assim, para uma doença autoimune, você direciona para uma coisa, para melhorar. Mas é mais ou menos a mesma coisa. E aí, quando eu falei, poxa vida, vamos lá, né? Vamos pensar em engravidar. Mas espera aí, falei para ele, vamos se preparar para isso. Então, e aí vem o preparo de várias formas, né? A gente prepara nosso lar, a gente prepara nosso coração, a gente se prepara financeiramente, né? Mas a gente, às vezes, não pensa em preparar o corpo para isso, né? E hoje a gente sabe, através de muitos estudos, o quanto... e existe até hoje uma teoria dos 1000 dias, o quanto é importante esse preparo, tanto do homem quanto da mulher, de nutrição, para evitar problemas dentro da gestação, como diabetes, eclâmpsia, pré-eclâmpsia, né? Alterações que podem alterar o neurodesenvolvimento do bebê, isso é a formação do cérebro do neném, então a falta de algumas vitaminas e minerais podem afetar o desenvolvimento do bebê. Outra coisa que pode afetar, por exemplo, metais pesados, né? Hoje a gente vive num mundo super contaminado, com contato com um monte de coisa, né? Conservante, corante, agrotóxico, pesticida, metais tóxicos em abundância que a gente tem contato. E essas toxinas, uma mulher que carrega mais toxinas no corpo, ela vai ter toda uma alteração ali no corpo dela, metabólico, que pode prejudicar tanto para ela engravidar, quanto no desenvolvimento do bebê. Caramba. Então, hoje a gente já encontrou metais tóxicos no cordão umbilical, quando a gente faz estudo. A gente já encontrou microplástico na placenta humana. Meu Deus. Então, o meio ambiente que a gente vive vem interferindo no nosso processo de fertilidade. Caraca, quanta coisa, né, meu? Que doido. Eu tô ficando... ideia. Meu, que louco, eu nem imaginava Mas isso. não é? Qual que é a história dos nossos avós? Quantos filhos eles tinham? Assim, Nossa, meu Deus do céu. É verdade. você não escutava assim, né? Eu devo ter uns, você escutava, uns 15 tios aí, velho. E sem brincadeira. E mais uns 10 que eu não conheço. Então, quer dizer, tem alguma coisa que a gente vem fazendo nos últimos anos, nas últimas décadas, que vem interferindo em fertilidade. Né? Tudo bem que a gente também, nós mulheres, a gente vai hoje trabalhar, então hoje a gente tende a ter filho mais velha, né? Tem vários fatores aí que interferem. Mas tem um fator onde o corpo da gente está inserido, como eu levo a vida, né? E aí, é nisso que eu fui chegar, falei, poxa vida, eu quero engravidar, falei, peraí, deixa eu ver como que estamos.
né? Querendo ou não, eu já tinha uma doença de base, falei, e foi até uma das Caramba. coisas que eu falei assim, eu preciso estar bem, né? Sim. Porque imagina se acontece, querendo ou não, né? A gente pensa, e se Sim. acontece alguma coisa, eu tô grávida, ou eu tenho a minha filha, acontece alguma coisa, né? Eu tenho um surto da minha doença, enfim, então eu preciso estar bem. Cara, eu acho que esse ponto, eu acho que é importante, né? Olha que doido isso, né? Uma pessoa, né, igual você teve um surto de esclerose, né? E hoje você é mãe, eu acho que isso é sensacional, é algo além do natural, né? Acredito eu também, né, meu? Porque olha que absurdo isso, Não, olhando não só- com um olhar racional, tá? Olhando com um olhar e fala assim, nossa, sei lá, se eu perguntar pra uma pessoa que, sei lá, teve um surto e há poucos dias de esclerose, e falar pra ela que ela pode ser mãe, qual vai ser a resposta dela? Não, com certeza não. Olha que doido isso, É cara. muito difícil, né? É um diagnóstico muito difícil. Então é uma coisa que parece que a nossa vida tá meio que limitada mesmo, né? Vem na cabeça que você vai ficar na cadeira de rodas, dependendo de alguém. São essas coisas que vem na cabeça. Como que né? foi esse pensamento seu? Agora eu vou pra essa área, mas e agora? Eu quero engravidar, só que eu já tive surto. Aí sua cabeça aí me começou veio a- a preocupação de me cuidar, né? Então eu já sabia de toda essa importância e eu acho que eu acentuei um pouquinho mais os meus estudos quanto a isso. E quando você decidiu ter filhos, demorou muito tempo, assim? Foi um processo... Olha, quando a gente decidiu, eu acho que demorou uns 5, 6 meses, mais ou menos, pra eu engravidar. Nossa, não demorou. Não demorou muito, não demorou. Mas esse processo, pra quem tá tentando, só quem tá tentando sabe. Exatamente, é verdade, Né? é verdade. Não sabe. É verdade. Então eu entendo E aí, um pouquinho. e aí que começou a bandeira, que você começou a levantar. Porque daí eu comecei a estudar mais isso, eu falei, e aí você se conecta, né? Você se conecta, eu acho que é se conectar com a causa mesmo, né? Sim. E aí, e entender, assim, o quanto foi uma bênção na minha vida a Lorena chegar, enfim, né? Hoje eu falo que o meu crescimento, enfim, de vários aspectos, não seria possível se ela não tivesse aí na minha vida. que Porque ela legal. veio, filho vem dando uns chacalhão na legal. gente mesmo, né? E mostrando outras coisas pra gente que a gente não olhou até então. A gente acha Então- que a gente que ensina, mas no final a gente que aprende, né? Ah, não, totalmente. A gente que aprende. Totalmente. Eu falo que, nossa, eu olho aquela coisinha e falo, meu Deus, Ai, meu Deus, como é que lindo, pode, né? Que legal. como é que pode? Então, acho que foi ali, né, que acho que acentuou um pouco. E eu acho que a maternidade também traz isso, né, de poder proporcionar para outras pessoas e de entender um pouquinho, né? Poxa, não demorou tanto para engravidar, mas eu também fiquei tentando, eu tive alguns meses de frustração, sei o que é isso, toda menstruação, ter um negativo ali, falar, meu Deus, tem alguma coisa de errado com o meu corpo. E às vezes não tem nada de errado com o corpo, né? E eu converso muito isso que eu gosto, que eu acredito, eu acho que tem o tempo que a gente quer e a gente se programa para ter filho, né? As mulheres e os homens que se programam para formar uma família, a gente bota assim, então tá, nossa, ia ser ótimo, né? Nascer em junho, né? Imagina, então vamos tentar, porque assim, ó, nasce em junho, a gente acha que a gente pode controlar isso, né? E não tá na nossa mão. Não tá. Então, isso eu acho assim, sair um pouquinho do controle, porque a gente tem uma tendência hoje de ter muito controle das coisas, né? Sair do controle também é uma coisa muito importante, que eu gosto muito de conversar desses outros aspectos com o paciente, porque às vezes não é no nosso tempo, né? Não. E o estresse que isso vai gerando, o estresse físico que isso vai gerando, né? Libera hormônios no nosso corpo, que é hormônios que a gente libera relacionados à luta e fuga, né? Então, assim, quando você tá muito ansioso, muito estressado, você libera um hormônio, que é o cortisol, que é o hormônio do luta e fuga. É o hormônio que você libera quando você vai pra guerra. Caraca. E aí, você tá na guerra, eu falo isso às vezes, né? Pro homem, pra mulher, você tá na guerra. Né? Então, de repente, é aquela pessoa que vive estressado, não gosta do trabalho, não gosta do que faz. Ou, às vezes, até um relacionamento não tá legal, né? Então, você tá indo pra guerra todo dia. Na guerra, teu corpo fala assim, não é hora de colocar filho no mundo. Teu corpo faz mecanismos fisiológicos com alteração dos hormônios Não tem ali. sintonia, você tá no caminho inverso, né? E Nossa, isso ela tá gera... falando forte, cara. Isso gera uma alteração metabólica. O corpo, ele vai dar prioridade pra você lutar ou pra você fugir. Agora, procriar, botar um filho na guerra, putz, nossa, é hora de botar filho no mundo agora, sabe assim? Doido, né? Cara, cara? eu Que louco morava... isso, cara. Quando a gente decidiu ter filhos, eu e a Van, morava em Fortaleza. E foi mais ou menos igual a doutora tá falando aqui. Eu falei assim, pô, financeiramente a gente se programou, né? Tava A gente tudo certinho. certinho. Falei, agora chegou a hora, como se a gente estivesse no controle. E assim, 1 mês, 2, 3... E assim, a gente já fica naquela angústia, a gente entra naquele processo de desespero, a mente começa a ser alimentada por pensamentos negativos. Enfim, chegou um determinado momento que a gente falou, vamos procurar a ajuda de um profissional. A gente foi
em vários médicos, decidimos juntos lá, seguindo o tratamento com um deles, e no final ele falou assim, ó, o problema não é com a sua esposa, é com você não pode ter filho. Então, a forma como estava falando ali, estava vindo um filme ali na cabeça, a forma como eu recebi a notícia foi muito comercial. Então, você tem que fazer uma in vitro, tem que fazer aqui uma inseminação, enfim. Então, não teve aquela preparação ou criado alternativas. Então, foi muito, muito difícil. A gente decidiu passar num médico aqui em São Paulo, e aí ele já teve um tratamento totalmente diferente. Olha pra você ver como que é. Ele falou assim, cara, realmente a chance de você poder ter filho, ela é muito, mas muito, muito pequena. Mas, não sei qual a sua religião, em quem você acredita, mas para Deus nada é impossível. E se você tiver fé, esse pouquinho que tem aqui é suficiente para que vocês possam ter filhos. Velho. E eu lembro exatamente o período. Isso foi em maio. A gente estava passando férias aqui e eu tinha uma proposta para ser transferido para São Paulo. Então, a gente voltou em maio para o Ceará e eu decidi com a minha esposa, porque era todo mês ali aquela questão do reloginho, de eu não podia viajar, tinha que estar presente. É mecânico, né? Depois, né, tinha a questão da minha esposa, ela chorava muito porque criava uma expectativa, vinha frustração, enfim. E aí a gente decidiu não falar mais do assunto. Quando a gente voltou para o Ceará, falei assim, bom, a gente fica aqui até o final do ano. Então, quando a gente voltar para São Paulo em janeiro, a gente procura novamente o doutor e a gente vai seguir o tratamento com ele. E aí, mais ou menos em outubro, a gente recebe uma ligação, olha que forte isso, da mãe da Vanessa. E ela teve um sonho, mais ou menos isso. E ela ligou para dizer que o nosso filho estava chegando. E eu ainda briguei na época, eu falei assim... Puta, agora que tá tudo bem, a gente tá curtindo pra caramba, a Vanessa esqueceu desse assunto. Traz e volta isso. E aí eu briguei. Desculpa, tá, dona Ana? Xinguei, falei assim, caramba, agora não é hora de falar nisso e tal. E aí passou uma semana, a Vanessa me deu a notícia que a gente tava grávida. Caraca. Então, assim, mas assim, primeiro eu queria contar essa história porque tem tudo a ver com o que a gente tá discutindo aqui. Então, passa um filme na cabeça. Realmente é algo que a gente tem que se apegar na fé, independente de qual religião seja, acreditar que dentro dos olhos humanos talvez não seja possível, mas para Deus não tem nada de impossível, né? Enfim. E eu acho que também o que ajudou muito do nosso lado aqui foi a questão de não querer ter o controle das coisas, né? Desapegar mesmo, a partir do momento que a gente parou de falar do assunto, e aí entra a questão científica, né? A gente parou de liberar, né? Hormônio que fala? Vocês relaxaram, né? Vocês Enfim. Regulou esses níveis hormonais, né? Relaxou, de repente dormiu melhor. Que doido, né, cara? Então acho que é um contexto todo, né? E olha que doido, pegando um pouco no que você tá falando e o que ela falou que não é no nosso tempo, olha a história dele que ele acabou de contar e olha a minha. Tava eu e minha esposa, a gente tinha aberto uma empresa, quebramos. Cara, aí passamos por uma dificuldade financeira, enfim, nossa, precisamos de ajuda de amigos, a minha sogra, nossa, ajudou a gente pra caramba. E aí, daqui a pouco, do nada, ela vem e fala que tá grávida. Eu falo, você tá brincando? Agora? Aí qual é essa explicação, né? Ele queria tanto, por que não mandou lá pro Dan no Ceará, né? E aqui a gente nem esperava, até agora não era a hora certa. A gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? Sem grana. No momento mais difícil, no momento né? mais difícil da minha vida, veio um filho, e no momento que pra ele era o melhor, não veio, né? E veio depois. Assim, como explicar isso, cara? Sim. Eu acho que é o que você falou, não é o nosso tempo. Não é no nosso tempo. Eu acho que isso é muito legal. E tem um livro que eu sempre falo aqui, eu acho que não é a primeira vez que eu falo aqui no podcast, eu não sei se você já leu, doutora, é da Brené Brown, diz assim, a coragem de ser imperfeito. Ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. É exatamente isso. Tem coisa que tem que parar com esse negócio de ter o controle de tudo, que não vai, né, meu? Não. E agora você explicou de uma forma científica que eu achei super legal, cara. Eu contei a minha história, mas ela deve ser mais uma, porque você, né, passa por várias ali. Mas eu queria, assim, escutar de você uma história que vem na mente e que você fala assim, cara, isso daqui eu quero carregar pro resto da vida, porque o que eu faço aqui é nobre e eu tenho ajudado muitas mulheres. Tem uma que vem na sua mente, assim, que você fala assim, caramba, valeu a pena, né, tudo que eu passei para poder estar aqui para ajudar essa mãe? Tem uma que foi muito especial, assim, porque era de verdade de uma mulher que estava muito desenganada desse processo, assim. Ela me procurou
porque ela tinha uma endometriose bem profunda, assim, ela ia precisar passar por uma cirurgia, ela queria ser mãe, e o tratamento proposto para ela foi a cirurgia para limpar esses focos de endometriose, né, ali do ovário, enfim, mas o médico já tinha falado que provavelmente um dos ovários ele não ia conseguir salvar, que ele ia tentar limpar o máximo possível, mas ele ia ter que retirar e salvar o outro, e aí ela, depois que limpasse todos esses focos, ela tinha que correr para engravidar. Então ela me procurou, porque ela falou assim, Amanda, eu queria dar uma organizada no meu corpo, porque eu vou fazer essa cirurgia, e aí depois disso eu vou correr para engravidar. Então eu quero organizar a casa. Eu falei, legal, vamos fazer isso, né? E a gente começou a fazer. Era uma paciente que me chamava um pouco a atenção, assim, porque era bem ansiosa, trabalhava muito também, sabe? Tem uma empresa, enfim. Então, tinha ali uma coisa forte ali do dia a dia dela também, de demanda, sabe? E uma paciente que tinha uma compulsão forte alimentar, sabe? Então, ela não conseguia seguir um plano alimentar legal e saudável, assim, porque ela tinha uma compulsão alimentar de realmente precisar comer muito em alguns motivos por questões emocionais. E a hora que a gente... Bom, aí foi todo proposto, né? E, bom, a gente fez toda a parte de vitaminas, de minerais. Ela era uma paciente com uma vitamina D extremamente baixa, que por estudos mostram que aumenta a chance de infertilidade e de abortamento. Caramba. Né? Enfim. Então, a gente fez todo um plano para ela de alimentação, de suplementação, de detoxificação, né? De limpeza desse metabolismo, para ela fazer a cirurgia e receber, né? Foi esse proposto. Então, a nossa meta era até a cirurgia, né? E para ela ter o processo dela. Essa era a nossa meta. Mas a gente sempre conversando muito sobre essas outras coisas, né? Que é realmente o que eu acredito muito, né? Saúde não é só física. Sim, a gente acredita que é só sim, físico, ele é bem-estar físico, mental, espiritual, né? Legal. Cara, Seja e assim, também a fé. E é legal ouvir isso E a de uma crença de médica, cada um. né? Porque, né? Sensacional. Eu acho que é bacana. Então, eu gosto muito de legal. trazer isso, porque é realmente o que eu acredito e vejo muita diferença. Embora, né, a gente também respeita quem não acredita. Sim. Mas é o que eu acredito, né, dentro do meu propósito. E a gente tava conversando muito sobre isso e eu vi que tinha um impacto muito forte de ansiedade ali, né, daquela compulsão. Então, muitas vezes ela não conseguia seguir uma alimentação bacana porque ela tinha uma necessidade de comida, assim, né, de uma forma exagerada. E aí eu peguei e falei, mas peraí. Numa das conversas com ela, eu falei, isso tem alguma coisa aí, falei pra ela. Essa compulsão, ela tá escondendo alguma coisa. Vamos atrás disso? Porque aí depois, né, tudo bem, é engravida, mas como é que também é uma gestação com uma compulsão alimentar, enfim, como é que é isso depois? Vamos atrás disso e tudo mais e tal. Ela também buscou algumas outras ajudas de terapia, né, dentro desse processo ali, de entendimento dessa compulsão dela, que eu acho que também foi muito legal na abordagem, enfim. Mas a gente fez todo esse processo. E aí, ela tinha consulta comigo marcada de novo, depois da cirurgia. Quando eu olho na agenda, ela tá lá. E eu falei, meu Deus, mas não era pra ela tá. Tem pouco tempo que eu atendi. Eu falei assim, por que ela tá na agenda? As meninas marcaram errado, né? Pensei comigo. Era só pra depois. Ela entrou na sala, eu falei, você já voltou? Não era pra você vir um pouquinho depois? Será que a gente marcou errado? Ela falou, não, eu quis marcar, eu fiz questão de vir aqui pessoalmente. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, Amanda, eu tô grávida. Caraca, velho. Nossa. E aí ela engravidou antes da cirurgia. Meu Deus. Que ia limpar tudo pra ela poder. Eu não tinha nem sentado ainda. Eu fiquei de pé. Meu Deus do céu. Porque foi um negócio pra mim, assim, sabe? Foi um negócio... Porque o tratamento proposto, eu tava acreditando que ela precisava fazer a cirurgia. Meu, ela já foi ciente disso. Sim, tá Ela pra foi todo assim, mundo. me ajuda na pós-cirurgia, né? Pra todo mundo, era o proposto. Eu falei, Meu, tudo que bem, faz muito louco. sentido. Né? Faz muito sentido. Cientificamente faz total sentido, vamos lá. Né? E aí ela... Não, Amanda, eu tô grávida. E aí foi muito Faz legal. tempo isso? Como que tá? Não, acabou, nasceu, ele tem 4 meses. Ah, você tá brincando. O neném tem 4 meses. Nossa, neném e tem como que 4 tá essa mãe hoje? Super legal. Já, o bebê já foi 2 vezes lá no consultório. Ela levou lá. Ai, A gente adora, né? Ai, Super legal. caramba. Foi muito bem, graças Nossa, a Deus. que história. Nossa, forte, hein, meu? Nossa, Muito legal. impactante. Muito legal. Como que é essa questão, assim, vou trazer de novo o meu caso. Quando eu tive essa notícia aqui do médico, que ele virou pra mim e falou assim, ó, o problema não é com a sua esposa, é com você, veio um sentimento muito ruim, assim, como se a responsabilidade fosse toda minha.
E eu acredito que deva passar no seu consultório muitas mulheres que estão carregando essa dor sozinha. Muitas têm ali o apoio do marido, outras não. Eu entendo que isso é um problema do casal, né? Independente se o problema é com a mulher ou com o homem, enfim, é um problema do casal. Mas, assim, o procedimento para o homem, ele também não é tão simples assim, né? Tem que fazer uma série de exames, tem que repetir, enfim. E eu sei também de alguns amigos que não querem mexer com isso. Eles preferem, não quero fazer o processo e tal. Enfim, eu acho que cria uma frustração também da mãe, falando assim, putz, eu tô com uma dor aqui, um problema, não tem apoio. É coisa da minha cabeça, acontece muito. Como que você poderia falar sobre isso? Acontece, né? Tanto é que a gente acabou elaborando dentro da consulta uma coisa para facilitar até, que é a consulta do casal. Eu gosto de atender o casal. Ah, que legal. Eu gosto de entender esse casal, sabe? E de conversar. E aí a gente fica um tempão conversando. Vira uma terapia de casal ali, imagina. Eu gosto muito disso, porque eu falo 50% cada um, né? Não é? Que legal. Não tem como colocar, não é só um, não é só o outro. Às vezes é um pouquinho de cada, às vezes é um pouco mais o homem, um pouco mais a mulher, mas assim, os dois estão juntos nesse propósito, né? Que legal, A gente espera que esteja junto nesse propósito, né? Nossa. Enfim, então, mas realmente é comum ser uma carga maior para a mulher. E realmente é comum, de repente, a mulher tá lá e fala assim, ai, não consegui convencer meu marido, doutora. E eu falo assim, mas ele já fez um espermograma, né? Que é um exame para entender qual é a quantidade de esperma, se eles estão vivos, se eles estão mortos, se eles são lentos, se eles são rápidos, né? E é importante entender isso. Não, ele não faz. Ele falou que se ele não faz, que ele tem vergonha, que não sei o quê. Então tem ainda uma resistência. Mas até eu vou falar porque eu já fiz isso, né? É chato. E eu já fiz assim, eu acho que eu fiz umas 3 vezes. Na terceira vez eu tava com vergonha de ir no hospital. Porque, é uma vergonha, né? Vamos ser bem sinceros. Você já fez? Passei uma vergonha. O Miguel tá com 9 anos, eu fiz há 10 anos atrás uma meia dúzia. Mas é muito doido, porque eu fiz umas 3 vezes. E assim, a primeira vez foi de boa. A segunda, aí eu ia no caminho pedindo pra Deus assim, tomara que não seja mesmo a recepcionista, porque é muito estranho. Chega lá. Ele tá gostando desse. Meu Deus do céu, esse cara, daqui a pouco você é apelidado aqui, não quero nem saber. Mas realmente, cara, eu não julgo, né, os homens que têm essa vergonha, talvez esse preconceito, mas precisa mudar, claro. Fala pros caras lá, para de frescura aí, ó. Para de frescura, cara, faça lá espermograma. E eu acho que também é um pouco, às vezes, até de acho que é de um conceito errado que a gente tem. Porque tem homens que acham que assim, não, é a mulher que engravida, é você que precisa ver. Exatamente, é isso aí. Cara, mas você sabe que eu lembrei de uma história engraçada. Eu fui fazer pela terceira vez e a última vez que eu fui fazer, quem que eu encontro lá fala assim, oi Gledson, tudo bem? É você aqui, uma amiga minha, que eu não vi há anos. Ela, daqui a sua guia, você veio fazer o quê? Que exame? Nossa, entreguei pra ela, imagina a vergonha, né? Mas é assim, brincadeira à parte. Só que daí quando você começa a olhar o propósito, né? Cara, nada tem vergonha. Então, assim, o recado que eu tenho pra vocês aqui, homens que têm vergonha disso, se tá com vergonha, talvez falta aí um alinhamento de propósito. Porque quando você realmente tem um propósito, cara, não é isso que vai fazer você ter uma vergonha, né? Eu falo de um tom de brincadeira, porque a gente brincou, até comentei com o Dan, com o Ortiz, tudo, mas em nenhum momento falei, não vou fazer. Até parece, imagina. E é muito interessante, assim, porque quando a gente pega um exame alterado, né, por exemplo, de um homem, espermograma alterado, existem algumas coisas que podem fazer para melhorar, né? Então, você precisa entender ali o próprio estresse, né? Existem algumas coisas e dicas básicas que podem melhorar o espermograma. Legal. Deficiência de algumas vitaminas, vitamina D, zinco, né? Hoje a gente sabe que tem um suplemento que chama coenzima Q10 que também melhora a ação ali dos espermatozoides. Então, hoje a gente tem coisas mais naturais, digamos assim, né? Que na verdade são reposições que o corpo tá precisando. Sim. Né? E porque como o estoque tá acabando, deixa de ser prioridade do espermatozoide, né? Então, enfim, tem coisas que a gente sabe que podem otimizar isso, né? E estilo de vida, né? Então, por exemplo, se é um homem que tá, por exemplo, andar de bicicleta para homem, ou muito aquecimento da região ali,
pode atrapalhar, afetar. Então a gente Verdade. tem que entender. Sim, a gente tem que entender até o estilo de vida desse cara, né? Fica de calça jeans o dia inteiro sentado ali, de repente tá aquecendo muito a região. Então, são pequenos cuidadinhos que você pode dar, ou informações básicas que pode Caramba, melhorar que um le- pouquinho. Olha que legal, meu. Então a gente acha que é um negócio assim, pronto, é ruim, pronto, acabou, tchau, né? Às vezes é um homem que tá fazendo uso de muita bebida alcoólica. Isso atrapalha Caramba. muito, né? A bebida alcoólica atrapalha, o cigarro atrapalha. Então, às vezes, são mudanças ali no estilo de vida que esse homem pode fazer, pequenas mudancinhas que eu converso, e é por isso que eu gosto de falar muito, vocês perceberam? Imagina. Mas eu gosto de conversar porque o cara entende, né? Você Que entende. legal, Entendeu? Você cara. fala, nossa, é verdade, eu tô fazendo isso. Eu posso melhorar isso. Pronto, não é muita coisa, sabe? Caramba. Que já pode melhorar um pouco e que já aumenta a chance. Né? Tem uma outra questão que eu acho que vai além da questão física. Um amigo nosso, igual o programa do Altas Horas, não é um amigo, sabe? Um amigo do amigo meu. Não, mas é um amigo que você conhece, depois eu falo quem é. Assim, ele fez muita coisa errada na vida, ele já aprontou demais. E assim, o sonho dele sempre foi ter filhos. E chegou um determinado momento da vida dele que ele falou assim, cara, não quero mais isso. Sabe aquele cara que parou com tudo? Tudo que você possa imaginar de errado, ele fazia e ele parou. E durante todo esse processo em que ele estava no caminho errado, ele não conseguiu engravidar. E depois que ele mudou a mentalidade dele, falou, não, eu quero seguir o caminho certo, eu quero seguir no meu propósito e tal. Passou um tempo, ele engravidou. Então, assim, eu não sei como explicar isso, cara, mas eu acredito muito nesse movimento também, que muitas vezes, eu acho que vai além da questão física ali, científica. Muitas vezes está dentro do mindset da pessoa. Sim. Ela tá querendo algo bom, mas ela tá fazendo coisa ruim. Faz sentido? Não fecha a conta, né? A conta não fecha, Mas é sobre exatamente. isso. É. E assim, e a doutora falou uma coisa importantíssima, né? Sobre o que ela faz, que é a prevenção. Então, ou seja, arrumar o terreno. Eu achei o máximo isso. E trazendo um pouco pro lado espiritual isso, tem uma frase que a gente gosta muito, que eu falo lá na God, que diz o seguinte: Deus não escreve certo por linhas tortas. As pessoas falam que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Mas ele não escreve. Mas não é porque ele não pode, porque ele pode todas as coisas, né? Mas porque ele é justo. Porque se você escrever certo com uma linha torta, cara, não faz sentido. Onde é torto, ele não põe a mão. Então, o processo da espiritualidade para você alcançar, né, é a graça, a misericórdia de Deus. O primeiro processo, a primeira fase do processo é permitir que Deus corrija essa linha. E é dolorido. Uhum. Porque imagina você com a linha torta e pedindo para Deus escrever algo certo na sua linha torta, e Deus fala, eu até escrevo uma nova história na sua vida, mas primeiro vamos desentortar essa linha. Eu acredito nisso. E aí vem um pouco com o que você falou. Total. Se a pessoa quer engravidar fazendo tudo errado, né? Mas Tô é sobre bebendo, tô isso. enchendo a cara, tô andando de bicicleta, e sem conhecimento, como que vai engravidar? E se engravidar, o que era para ser bênção pode se tornar até um peso, né? Sim. Então, essa história de arrumar o terreno, que é o que você faz, tem muito a ver no mundo espiritual também, Sim. que é o que Deus faz nas nossas vidas, né? Ah, eu quero uma nova história, tá? Então vamos consertar primeiro essa história sua aqui, porque se eu colocar uma nova história do jeito que você tá agora, o probleminha vai virar um problemão, Sim. né? Então, olha que bacana isso. Eu acho que esse trabalho que você faz de preparar o terreno, deixar a terra fértil para só jogar a sementinha e bluff, né? Eu acho que isso é sensacional. Só que existe um processo para isso. Existe que um não, processo. que não é fácil, né? Existe um processo, e é isso que eu falo muito, assim. Por isso que eu gosto de explicar, porque assim, eu falo, a Amanda não vai estar lá, né? Pegar nossa mãe e falar, bora, vamos fazer isso aqui, isso aqui. Não, né? Então eu explico, né? E aí você tendo a informação, você pega essa informação e aí você faz o que você quiser com ela. Não é assim? É isso. A gente pega a informação e faz o que quer com ela. Uhum. E aí você pode ou pegar, ela jogou fora naquele momento, ela não fez sentido pra mim, não é assim que a gente faz? Ou não, nossa, essa informação faz sentido pra mim. Eu preciso fazer isso. É isso que eu tenho que fazer. Caraca. Faz sentido, eu vou começar essa mudança aqui. E mudança é assim, né? Às vezes tem gente que vira a chave e bora e muda, e, né, da noite pra dia. E tem gente que entra num processo de mudança, né? E aí dentro do caminho de cada um. Mas é esse processo, Uau. né? E uma coisa que eu falo é que, e até relacionado muito à longevidade também, Sim. fugindo até um pouco do tema, né? A gente espera, né, viver bem, bastante, conhecer neto, bisneto, se Deus permitir, né? Mas isso também depende das nossas escolhas que Com a gente foi certeza, fazendo é ali, isso. né? Deus até quer, mas Até que é. Mas O que eu depende tô do fazendo, que eu tô né? O que eu tô fazendo, né? e essas escolhas, e é
por isso mesmo que eu gosto de trabalhar com isso, porque daí você vai alertando o paciente, olha, por aqui, olha, isso aqui tá mostrando que não tá tão legal assim, vamos mudar assim, né? Olha que louco, né? Assim, ó, é nítido ver que o que você faz é o seu propósito, porque brilha o seu olho quando você fala disso e é muito legal. Mas assim, você tem algo assim que você ainda quer alcançar na sua carreira? Fala assim, olha, nossa, o meu propósito, eu já vivo o meu propósito hoje, mas nossa, aonde eu quero chegar é em tal lugar, enfim. Existe ainda alguma coisa que você quer, ou quero alcançar o maior número de mães, de mulheres, enfim. O que você pensa sobre isso? Porque deu pra ver que você vive o seu propósito. Isso é fato, porque você fala, né? Dá pra sentir essa energia. Brilho no olhar, né? Brilho no olhar. Mas assim, tem algo que você fala assim, olha, mas eu gostaria ainda na minha vida, antes de eu morrer, eu queria viver isso, queria fazer isso. Queria além dos 5 filhos que o Brito quer. Além dos... Eu acho que não sei se a além gente dos chega lá. aí ela fala, esse é o propósito dele, né? A gente chega lá, não. Mas existe, assim, alguma coisa que você quer alcançar, que você almeja? Eu acho que talvez, de alguma forma que eu não sei como, Legal. que isso possa fazer sentido para mais pessoas. Uau. Sabe? Porque, por exemplo, quanto mais pessoas isso fizer sentido na vida, então, de repente, às vezes, essa pessoa ela nem precisa de um médico na vida dela. E existem muitas, tem pessoas que chegam ali na minha frente e falam, olha, eu comecei a escutar tal coisa, eu fui mudando isso, e aí hoje eu já durmo melhor, eu já tô melhor, meu relacionamento mudou, então, às vezes, você não precisa exatamente do médico. Então, talvez é só um alcance maior dessa informação, sabe? Estamos começando hoje aqui no podcast, então, hein? Que talvez um propósito que talvez fale de um jeito que faça sentido. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo, infelizmente, na minha família, de eu acabar perdendo um familiar que eu sabia que não tava, infelizmente, o jeito que estavam correndo as coisas na saúde dele não tava indo para um caminho bom. E, enfim, ele acabou falecendo e eu não consegui ali. Naquele momento, veio um sentimento de frustração pra mim, porque eu não consegui que fizesse sentido na vida dele pra uma mudança, sabe? Nossa, que forte isso. Então, eu já passei por isso. Isso é algo que me pega até hoje, sabe? De não conseguir ali, né? Não fez sentido pra ele, né? Nossa, olha que legal. A gente tem uma frase na God, eu não é artista, que diz assim, ó. Se não sentir, não faz sentido. Né? Então, assim, nossa, que forte isso. Ela, né? Então, assim, pelo que eu entendi, você almeja fazer com que várias pessoas sintam isso. Eu acho que é mais sentido do que saber, legal, né? Eu acho que é mais isso. Anotei, tô aprendendo bastante aqui com a doutora. Anotei essa daí. Que legal. Assim, a gente tá falando muito aqui da bandeira, né? Mas ela tem passado grandes ensinamentos aqui. Quando ela falou aquele movimento do pai, que às vezes fica com medo, com vergonha, eu diria o seguinte, que muitas vezes o medo, o fato de querer dar um passo a mais, está muito conectado com um propósito. Então, às vezes um pai que está com medo, que está com vergonha, enfim, não quer seguir adiante, está conectado com o propósito dele. Então, se ele superar, furar essa bolha, passar dessa barreira, dar um próximo passo, pode ajudar muito ali o casal nesse processo, né? Ô, doutora, como que é isso? Assim, hoje você atende aqui em Sorocaba, você tem uma agenda lotada, foi difícil pra caramba conseguir esse tempo, mas como administra isso do casal, da sua agenda, a galera atrás de você? É uma pergunta de curiosidade mesmo. Porque não deve ser fácil, né? É corrido. É corrido. Ó, nós já estamos, assim, nos sentindo privilegiados de você estar aqui. Né? Verdade essa, né? Olha que honra, né? Eu que me senti, tá louco, hein? Eu tento me organizar, assim, de uma forma de que eu consiga trabalhar e mesmo assim ainda tenha uma qualidade de tempo com a Lorena, né? Então, isso foi uma coisa que mudou muito depois que eu fui mãe. Porque antes de ser mãe, pode botar, né? Chegava em casa mais tarde, então acabava que não fugia um pouco dos horários de agenda. Hoje já é um negócio que eu não faço. Então, é um negócio que meus horários, eles são um pouco mais limitados, mas por conta que eu faço questão. Eu gosto de buscar lá na escola, né? Então, legal. Então, eu acho que isso eu mudei também um pouco das prioridades, assim, porque ela é uma prioridade também na minha vida ali, né? Que legal. Então, é corrido por conta disso, né? Depois que eu chego em casa, eu tento me dedicar mais a
a ela mesmo Uau. e o Rodrigo, então é até uma coisa que eu acabo pecando, que meu celular fica de lado depois disso, Mas porque legal. eu tento ficar mais com eles, porque é um tempo que eu não tenho muito tempo Sim, né? sim. com ela. Ela fica o dia inteiro na escola, então Caramba, que legal. a hora que o final do dia que eu pego, eu quero dar mais atenção e ficar junto, enfim, fazer as coisas pra ela, dar uma janta, dar um banho, esse tipo de coisa. Então fica uma vida corrida, porque eu gosto de estudar também, né? Então Meu Deus do céu. eventualmente. eu vira e não mexe, sei. eu tô arrumando um curso, tô eu não- arrumando eu meu não tô marido entendendo. fica louco. Eu acho que seu relógio é diferente do nosso, porque tanta coisa que ela falou que faz aí, como que encaixa, né, isso tudo, né? Vira e mexe. Mas, ó, eu acho que uma pergunta interessante aqui agora é a seguinte: como que você consegue voltar pra sua casa depois de ter ouvido, sei lá, 3 casais na sua frente brigando? É culpa dela, é culpa dele, sei lá, que você deve ouvir um monte de coisa. Como você lida com esse sentimento? Porque, né, o que você falou, quando eu tô em casa, é meu marido, é a Lorena, né? Então, assim, cara, como que você lida com isso? Como que é? Porque não deve ser fácil, hein? Desapegar o que você ouviu o dia inteiro e chegar lá e falar, não, agora minha família aqui. Essa até ser bom o Rodrigo responder, né? Ah, é? A gente já vai chamar ele aqui, ele vai Não. responder. Eu vou perguntar de novo pra ele. A resposta é diferente. Também foi um processo. Porque eu me envolvo. Imagina. Eu gosto de me envolver. Então, você tem uma troca muito grande ali, né? De energia ali. É uma troca muito grande. Então, às vezes, e eu fui, através da Lorena também, eu fui tentando... Acabou aqui. Deus, obrigada por essa oportunidade. Agradecer e tentar encerrar aquele meu dia para começar, tipo, uma jornada nova a hora que eu saio. Porque senão eu acabo... E é inevitável. Tem dia que a gente acaba levando. Não tem como, né? Tem dia que é um pouquinho mais pesado, mais pesado. Histórias mais pesadas, pessoas que estão com mais problemas, enfim, né? E como eu gosto de conversar muito, e a consulta é uma consulta longa que eu quero conversar e escutar você também, né? Eu escuto muita história. Então tem dia que realmente eu chego mais carregadinha, mais pesadinha. E aí eu acho que vem a parceria do casal, né? Que é por isso que eu falei que eu já chamar ele. Acho que vem a parceria do casal. Porque tem dia que ele vê que eu não tenho muito mais o que dar. Caramba. Tem dia que eu falo, olha, hoje... Ele fala, o que você tem? Eu falei, hoje não dá. Não tem muito mais o que dar, não, sabe? E aí ele dá uma sumida ali, entendeu? Deixa ela lá quietinha, a Lorena vem, filho, deixa a mamãe lá. Então eu tenho muita ajuda, assim, sabe? Pô, a gente tá falando dele, vamos chamar ele pra conhecer aqui, a turma conhecer Cadê o o cara Rodrigão? aí. Vem pra cá, Rodrigão, chega aí, dá um oi pra turma aqui, pra turma te conhecer. Vem aqui do ladinho aqui dela. Não é sozinha, não. Sozinha a gente dá É legal conta. a galera ver ele aí, que legal. Dá um oi pra turma. Olha só. Você vai ter que falar meio perto aí do microfone aí, cara. Ó, Você tá indo super bem. Ai, que amor. Olha isso, hein? Caramba, hein? Viu, nós tá ferrado em casa quando nós chegar em casa, né? Você sabe por quê, né? Não. Nossas mulheres vão falar, tá vendo? Ele era romântico com a esposa, hein? Tá vendo? Ó, eu quero fazer uma pergunta pra você. Não, na verdade não é nem pergunta. Eu vou aproveitar que, né, estamos no mês das mulheres, né? E nós, homens, sem as mulheres, a gente tem que assumir que, né, a gente não é nada, né? Eu queria falar pro Rodrigão, cara, o que a doutora Amanda representa pra você, meu irmão? Nossa, não, passa o microfone aí. Agora, não, olha o olhar dele, até brilha, cara. Ai, caramba, até tossiu agora. Olha, Essa resposta aí foi gostou dessa, né? Gostou dessa? Ai. Ó. Deu aquela palpitação maior agora no coração. Mas, ó, por que eu tô fazendo essa pergunta? Eu vou explicar. Porque, assim, nitidamente, por tudo que você falou aqui, é óbvio, é claro que a base de vocês são muito fortes. É nítido isso, né? Com toda essa experiência, essa autoridade que você fala. Então, é nítido que, eu não vou falar por trás, mas que de lado, né? Do lado tem um maridão, uma filha maravilhosa. Então, por isso que eu acho que é legal a galera que tá aqui entender essa parceria de casal. Então, por isso que eu quero que, aproveitando o mês da mulher, né? Falar o que a doutora Amanda representa na sua vida como esposa, como amiga, como parceira, com tudo, cara. A Amanda, ela é tudo isso daí, né? A gente tem uma parceria muito grande. E a parte que ela falou um pouquinho antes, né? De que às vezes ela chega ali em casa ou então a gente sai do consultório. Foi às vezes um dia mais pesado, né? Um dia que algum paciente dividiu uma situação com ela que tá totalmente ligado a algo que acontece 100% diferente dentro de casa. Caraca. E aí ela olha assim e fala, poxa, na minha casa acontece diferente e esse paciente eu tenho que orientar de uma maneira diferente.
E aí, ainda assim, a Amanda consegue, às vezes, chegar em casa ali com um grande sorriso, fazer não é as tarefas dela, mas a gente busca ali trocar, se apoiar muito um no outro. Então, ela, nesses últimos 10 anos, tem sido mesmo a grande parceira, que eu acredito que nós, homens, realmente precisamos, né? De alguém que nos fortaleça também. E eu busco sempre fortalecer ela, falar para ela o quanto eu acredito nela, nessa carreira, né? De tudo que vocês estão conversando aqui. Eu acredito que eu sou um dos primeiros fãs, assim, dessa carreira, desse segmento dela. Eu mudei demais com tudo que ela traz. Então, admiro ela profissionalmente, admiro ela como mulher, né? Amanhã é o dia da mulher, na verdade. Mas, assim, principalmente a Amanda, mãe, a Amanda é uma guerreira, cara, como mãe. Ela abdica muito para colocar a Lorena e agora a Maitê na frente de muita coisa. Então é isso. A Amanda representa isso. Mandou muito bem, cara. Que é isso, caramba, cara. Mandou muito bem, cara. Não, mas cara, que lindo ouvir isso. E assim, aproveitando, né? É muito legal ver essa parceria, porque eu acho que isso influencia muito também, né, Amanda? Assim, num processo de tentantes, né? No processo que você tá tentando, essa parceria, né? Eu vejo assim porque, cara, a gente se conheceu há pouco tempo, né? E apesar de eu ter conhecido o Brito muito tempo lá atrás, época de futebol, mas o dia que nós nos conectamos, eu fui pra casa e eu e minha esposa, a gente conversou muito sobre isso. Falou assim, nossa, cara, que legal. A gente sente essa cumplicidade, essa parceria entre vocês, né? E isso, na gravidez, também influencia muito. Pra quem tá tentando, né? Acredito que sim, né? Muito. Não, é muito, porque é isso, né? Um fortalecendo o outro. É um pouco do que ele falou, né? Ninguém tá 100% forte o tempo inteiro, ninguém tá 100%. Então, assim, de repente, pra quem tá tentando, é a mulher que tá ali mais pra baixo, mais down, e o cara que fala, não, bora, a gente vai conseguir, relaxa, não sei o quê. Ou às vezes é o cara, né? Na sua situação, que ficou mais triste, chateado, e a mulher fala, não, fica tranquilo. Vamos dar um tempinho, a gente vai conseguir. Então, eu acho que a parceria traz isso, né? Às vezes é um que vai puxar o outro e depois é o outro que precisa de um puxãozinho, né? E nessa parceria de vocês, e fala, seja sincero, quem que é mais elétrico, quem é mais calmo, quem é mais ansioso, quem que é menos... Aí, agora? Não, ele é mais elétrico. Ele é mais elétrico? Com certeza. Então tá, né? Então tá, né? Olha lá, então tá, né? Não, acelerado, meu Deus. Acelerado. Acelerado. Começa de manhã, e eu tô assim. Viu? O quê? E eu vejo que vocês treinam juntos, a gente acompanha vocês na internet. Que legal, meu, essa parceria, a gente tenta fazer algumas coisas. Óbvio que muda, né? Depois que a gente tem filho, muda bastante coisa. Agenda, rotina, né? A gente tenta algumas coisas assim, né? A gente tenta, é um treino junto que dá pra fazer, a gente faz, enfim. Então essas coisas eu acho que é muito importante pra fortalecer também, né? O casal, a gente precisa. Porque senão a gente acaba ficando numa rotina que é maçante do dia a dia, né? Vai, acorda, trabalha, volta, cuida de filho, dorme, modo automático, passa dia, automático. semana, mês, ano. E isso acontece com a gente também. A hora que a gente vê, a gente gosta de ter essa tendência de dar uma observada e falar, não, peraí, vamos dar uma quebradinha aqui, ó, acho que tá muito ali, né? Então a gente gosta de fazer essas coisas pra tentar manter uma leveza ali no dia a dia, né? Porque não é fácil, né, meu? É muito corrido. E assim, tudo que você escuta durante o dia. E assim, é o que a gente fala muito na God também, né? Quando a gente trabalha em lugares diferentes e setores diferentes, né? O marido e a mulher, cada um chega com um problema em casa. Né? Então assim, cara, se você falar, vamos discutir os meus problemas durante o dia com os seus, cara, vai dar treta. Então é mais fácil falar, cara, deixa pra lá, vamos curtir a gente aqui e vida que anda. Porque a gente percebe, a gente faz bastante mentorias também, a gente percebe que acontece muito isso. Sabe? O cara trabalha numa área comercial, a esposa trabalha numa área administrativa, aí chega em casa, quer discutir coisa de meu, isso acaba prejudicando muito, né? E então, assim, é legal a galera ver, né? De tudo que você falou, nossa, porque eu acho que tem muita gente que vai falar assim, nossa, que mulher sensacional, nossa, que inteligente, que não sei o que, tal. Mas
Mas a sua linha também, você teve um momento da sua vida que você teve que endireitar ela. Mas muitos pra momentos, ter essa né? vida A gente que vocês contou têm um. hoje. Então. A gente contou um, o que a gente conta é bonito, mas o dia a dia, ele tem como de qualquer casal, como de Exato. qualquer pessoa, como de qualquer pessoa que trabalha e que precisa desse trabalho também. Então, a gente já passei por vários perrengues, né? Até mesmo no consultório, né? Então, enfim, logo que eu tive a Lorena, eu senti muito, né? Quem que é essa pessoa? Quem que é? Eu sou mãe, eu sou médica, o que eu sou? Caraca, né? não. Deve Porque ser você não muito se doido. entende nem mãe direito, porque você acabou de ser mãe. Então, Mas médica também parece que eu não consigo ser. Então, pra mim, foi um belo de um processo. Então, porque daí você fica entre Passei médica, por mãe, esposa. Nossa, mas meu Deus do céu. eu não sabia quem que eu era ali, né? Eu passei por um período que sem saber. Peraí, deixa eu saber quem que eu sou, né? Que é do puerpério, assim, difícil. Então, que a gente conta é uma das coisas, mas a gente vai... A vida é assim, né? A gente assim, passa por... Uma pergunta que também, assim, nós aqui da God não pode deixar de fazer, né? Até pelo nome God, né? Mas, assim, pra vocês dois tá? O que a espiritualidade representa na vida de vocês? Tá? Não estamos falando de religião, não. Uhum. Mas, assim, a importância da espiritualidade no trabalho, na vida conjugal, na vida, né? Enfim, relação entre família, tudo. O que a espiritualidade representa na vida, né? Como que vocês enxergam isso? Eu enxergo É assim... importante, não enfim, é primeiro lugar, não é, enfim. Muito importante, assim, pra nós, muito importante mesmo, e eu acho que na espiritualidade que a gente se apega nesses momentos, e esses momentos que realmente reforça a espiritualidade pra gente, né, que a gente passa, então, muito importante. Na minha carreira eu também vejo a espiritualidade muito forte, porque às vezes, de verdade, às vezes eu tô ali diante de alguma situação e que eu peço pra Deus que me ilumine naquele processo ali. Porque eu falo... Aí, velho, fica piada. Né, já chegou o paciente sentar na minha frente e falar: Deus, você sentou aqui na minha frente é porque eu tenho alguma coisa que eu posso ajudar. Caraca, meu, que responsa, como hein? que eu vou ajudar? Sabe assim? Então, eu peço muita ajuda mesmo, assim, dentro do que eu tô fazendo. Que legal, cara. Mentalmente pedindo ajuda. Então, eu acho que pra mim é muito importante. E nesses processos difíceis, nessas fases difíceis, é esperança, né? É esperança, então... Nossa, cara. E você, Britão, como que você enxerga a espiritualidade aí, cara? Nessa família aí maravilhosa de vocês? É algo que eu e a Amanda sempre pensamos, né? Pra gente, Deus é o caminho. Hoje, cada vez mais a gente coloca muito Deus no nosso pensamento. Então, às vezes, a gente tá discutindo alguma situação que a gente tem alguma dúvida. No final, a gente olha um pro outro e vamos colocar pra Deus? Uau! Porque tem coisas, às vezes, que a gente não vai conseguir decidir. E eu sinto que não tô dizendo colocar na mão de Deus e largar, mas parece que, às vezes, quando a gente o chama e coloca ele nas palavras, tudo depois fica mais fácil e leve de resolver. Caraca. Então, eu e a Amanda acreditamos muito em Deus, e independente, né, de religião. Sim, sim. E eu acredito muito que Deus é o caminho. É com ele que a gente deve e precisa seguir. Caraca, Não é isso? velho. Caramba, Nossa, parabéns cara. pros dois aí, Nossa. sensacional. É legal ver isso, porque assim, muita gente confunde quando a gente chega nesse tema. A gente não fala de religião, né? Não é isso a ideia, mas entender que eu gostei dessa definição, né? Deus é o caminho, cara. É isso, meu cara. Não existe outro, né, Britão? Cara, é o caminho. É uma coisa que a gente gosta, que eu gosto de tentar colocar também, né? Você já perguntou pra Deus se é isso que ele quer, né? Porque às vezes é o que a gente quer, né? Cara. Então eu gosto de tentar falar assim, poxa, mas é isso mesmo? Você quer, Deus? Sabe? É porque às vezes né? Eu quero uma coisa, mas não é o que Deus quer pra mim, né? Enfim, então... Eu acho que é uma coisa que a gente tenta fazer também, assim, né? Quando a gente vai tomar algumas atitudes ou alguma decisão, a gente fala, já perguntou pra Deus? Caraca, Porque... meu. Ó, a gente falou para nossas esposas, né, que nós iríamos falar com vocês e tal, e elas mandaram umas perguntas aí, veja alguma aí. Na verdade, eu acho que tem uma pergunta aqui, a Vanessa me mandou, o meu amigo Bruno falou, não pode deixar de perguntar. Nossa, então... Você falou ali também, né, dela ali fora ali, eu falei, cara, e assim, a gente tá chegando por isso que a gente chamou o Brito aqui pra ficar do seu lado. meu pra te dar- Deus. E a gente tá chegando também na reta final aí, né? Então, essa pergunta, ela, pelo que eu entendi, muitas pessoas gostariam de ouvir, tá? Uhum. O que você diria
pensa aí, você pode dar uma resposta voltada para o lado científico e pode dar uma resposta voltada com o coração, tá? O que você diria para aquela mãe, para aquela mulher, para aquela família que está tentante ter filhos já faz um bom tempo, está passando por esse problema, por essa dor e não consegue? Pensa bem nessa resposta por todo o histórico, por todos os pacientes que passaram, pelo seu lado espiritual, que você está colocando Deus em primeiro lugar, pelo seu know-how, pelo seu conhecimento científico. Imagina que essa mensagem ela vai chegar para um número muito, mas muito expressivo de mulheres, como se fosse realmente um banner em que toda mulher que estivesse passando por esse problema vai ter acesso a esse banner. E esse banner pode ser aquela luz no fim do túnel para ela. Que mensagem você diria? Pode olhar direto para as câmeras. Bom, eu acho que assim, de repente essa mulher, ela não foi olhada de um outro aspecto ou de um outro ponto de vista que não é só de repente ter buscado doenças que causassem a infertilidade. Então acho que esse é o ponto. Então muitas vezes quando chega a mulher para mim eu falo: vamos explorar todas as alternativas e vamos na raiz, né? Então, eu gosto muito de colocar essa esperança, porque outra coisa que eu acabo falando eu acho que Deus também, e aí já voltando, porque eu não consigo não ligar, eu acho que Deus não coloca a vontade no coração de um casal e vai colocar essa vontade e vai dizer, eu só vou colocar essa vontade, mas eu não vou... Uau. Sensacional. Mas, entende? Se essa vontade veio no coração dessa mulher e desse homem, tem um porquê. Uau. Tem um porquê, né? Então, por que não acreditar? Né? Por que não investigar? Por que não a gente ir na raiz? Por que a gente não explorar todas as alternativas que a gente tem hoje dentro da ciência para isso acontecer, né? Essa vontade não tá aí à toa. Então, eu gosto muito de falar para essas mulheres que estão tentando isso, né? Eu sei porque eu já passei por isso. Quando a vontade veio no meu coração, era inexplicável a vontade de ser mãe. Eu não conseguia nem explicar o porquê. Racionalmente, não fazia nem sentido, né? Uau. Porque você fala assim, eu vou colocar um filho, mas agora minha vida tá tão organizadinha aqui, né? Eu vou botar mais um aqui, como é que vai ser com mais um, né? Sim. Enfim, então, mas é uma vontade que vem no nosso coração, né? Que vocês já passaram. Sim. Então, eu acho que também não é à toa, sabe? Esse desejo quando vem nessa mulher que tá tentando. Caraca. Então, acho que tem que ser explorado isso e em todas as alternativas que a gente tem, porque é possível, né? Uau. Caraca, velho. Não é à toa. Se sentiu vontade, não é à toa. Eu acredito nisso, eu acredito nisso. Qual que era a outra? Cara, tem várias perguntas aqui, né? Então, vamos lá. Vou trazer de novo o meu caso aqui pro lado do homem, tá? Até aproveitando, eu queria deixar uma mensagem para você que é homem. Apoie a mulher, você que tá tentando ser pai, mulher que tá tentando ser mãe. Tem essa conversa. Uma conversa de gente séria, de gente adulta aí. Um tem que apoiar o outro, entender que são unidades, tá? Mas eu queria voltar para essa questão do pai. Normalmente, quem procura é a mãe. É comum o pai procurar ou não? Não. Você numa consulta? Não é comum. Acontece, Não é comum. mas não é comum. Exceto o Brito, que quer ter 5, né? Exceto o Brito, que quer ter 5, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque é justamente isso. Eu queria provocar de novo o pai. Apoie a mulher, faça o processo, dê o próximo passo. Muitas vezes a sua mulher, ela tá passando por essa frustração, por essa angústia. Legal. E ela também não tem coragem de procurar um médico. Então não tem esse preconceito que Sim. só a mulher deveria Sim. procurar lá Sim. o médico, né? O homem também pode. Faz sentido? Ou não? Com certeza, né? Não é comum, é muito mais comum uma mulher procurar dentro desse processo. Já recebi homens, né, que procuraram, mas é aquela coisa assim, doutor, eu quero emagrecer e eu também fiz uns exames na empresa e eu tô com o colesterol alterado. E aí acabo que na minha pergunta eu vou assim, eu chego nesse assunto, né? E aí ele me conta, a gente tá tentando engravidar. Aí eu falo, bom, peraí, então muda o jeito que a gente olha pra você, né? E aí a gente chega nesse assunto. Então aí isso acontece. Tá. Porque faz parte do meu questionário. Pra mulher, você tem vontade de engravidar? Não, não tem. Pro homem, vocês estão tentando engravidar ou não, né? Sim. Quando é casado. E aí a gente chega nisso. Então isso acontece. Acontece, mas E diretamente assim não. E aí esse cara que já tá preocupado, ele fala, não, pode me pedir os exames, eu faço e tudo bem. Então isso acontece. Mas diretamente procurar...
Não. É muito pouco. Ó, isso Muito que o Duff falou, deve acontecer muito Raramente. de mulheres que querem ter, mas por conta do comportamento do marido, elas têm vergonha de procurar. Eu falo assim, não vou nem procurar uma médica, porque se meu marido ficar sabendo que eu procurei uma médica pra engravidar, ele vai ficar bravo comigo. Deve existir muito isso, né? Sim. Porque daí é isso, né? Uma falta de alinhamento ali das expectativas Vamos e do fazer um propósito. fuxico, eu fiquei curioso agora aqui. É. Já chegou alguma mulher lá, doutora? Eu vim aqui, mas meu marido não pode Já. saber. Já aconteceu isso. Já, E aí, não, porque eu reforço nisso que você tá falando. Homem, por favor, apoie sua mulher, cara. já. Né? Eu acho que, pelo amor de Deus, meu. Já Olha que aconteceu. triste isso chegar a um ponto, porque isso vai influenciar muito no tratamento Já dela. aconteceu isso, né? Da mulher só tá tentando, ela tá tentando sozinha, É. né? Já aconteceu. E também já aconteceu ela falou assim: é pra ele tanto faz. Entendeu? Caraca, velho. Isso acontece também. Que Não, triste, pra ele cara. tanto faz. Acho que ele quer, mas acho que eu quero mais, sabe? Então isso eu também escuto. E assim, ó, na sua primeira gestação, porque eu acho que agora é legal a gente focar nisso pros homens aqui, entender a importância do nosso papel nesse momento, né? Na sua primeira gestação, né? Qual foi a importância? Eu sei que você sabe disso na teoria, a importância do homem e tal, mas qual foi a importância do Britão aí na sua vida, na parte da primeira gestação sua? Como que foi? De falar, nossa, se não fosse ele pra me ajudar, porque realmente tem hora que é difícil, tem hora que não é, enfim. Teve algum momento que você falou, ou todos os momentos? Não, enfim. vários momentos. Vários momentos. Ah. Vários momentos. Momentos que eu tava trabalhando muito e ele pegou e falou assim: não, pera, calma. Ele chegou a bloquear minha agenda. Falou, não, Caraca, velho. que porque você não precisa fazer isso. E foi na pandemia, né? Foi uma época de pandemia que eu tive a Lorena. Então, ele me botou uns freinhos assim, né? Porque por mim, vai colocando, vai colocando, bora, né? A coisa vai fluindo, né? Vai fluindo. Já era minha rotina, eu tava acostumada. E então, teve, assim, dele me trazer um pouquinho e falar assim: vamos parar um pouquinho? Desacelerar. Vamos curtir, né? Eu tive Covid quando eu tava de 7 meses da Lorena. Nossa. E aí eu comecei a ter mais contração, dolorida e tal, enfim. Então, começou a me limitar até pra trabalhar. E aí foi um momento que ele me ajudou muito, né? Porque eu não esperava parar antes. E aí eu tive que parar antes. E ele me ajudou muito ali também, sabe? No consultório, enfim. Então, foi um momento que ele me ajudou muito nessa questão do Covid. E, bom, parceria no parto, enfim, tudo. Ele que pegou a Lorena, recebeu a Lorena. E no meu puerpério, com certeza. Aí... Nossa, essa que fase. aí é... Essa fase... Ó, só de lembrar ele já... Esse não é fácil, não. Isso aí a gente passou também, né? Ainda. Não é No fácil. puerpério, ele tava... Não é fácil, não. Mas olha É desafiador. só, desafiador. Bem desafiador, né? A gente tá chegando no final. Boa. Quer fazer as considerações? Cara, primeiro assim, eu quero agradecer, tá? Que honra, né, receber você aqui, o Britão também. A gente tá aprendendo muito, né, em tudo aqui que você falou, mas eu falo que eu comecei a aprender com você já na primeira vez que a gente se conheceu lá, né, no nosso grupo lá na casa do Bruno. A gente fez um grupo lá com uma turma pra falar um pouquinho de Deus e tal. E ali já foi um presente pra nós aqui, não só pra mim e pra Laura, mas pro nosso grupo de amigos aqui, a simplicidade de vocês, a cumplicidade de vocês, e eu acho que mais do que tudo isso, a humildade. Eu senti muito, o que assim, que mexeu muito comigo, de vocês dois aqui, tá? A humildade de vocês. Eu acho que isso eu postei uma frase ontem no Instagram que fala assim, que Deus, ele não exalta os humilhados, mas sim os humildes de coração. É diferente. Tem muita gente que vai morrer humilhado, mas por conta do orgulho nunca vai ser exaltado. Então, e vocês, eu senti muito forte isso, sabe? A questão de humildade. Então, assim, de verdade, eu queria agradecer por ter ensinado aí nesses 2, 3 encontros que nós tivemos aqui, né? E que vocês continuem nesse propósito, nessa jornada, porque não é só você, não é só o Brito, mas sim os dois, né? Aliás, não, né? Agora os 4, né? São 4, né? E quem sabe muda ideia aí que era 5, né? Vamos ver, né? Nossa, tem que comprar uma van. Tem que comprar uma van, né? Boa. Que delícia. Mas, ó, que Deus continue te abençoando muito. Que você consiga fazer com que a sua mensagem faça sentido para muito mais pessoas. Que esse podcast aqui alcance muitas mães, muitas mulheres que têm vontade de ser mães, muitos homens que estão totalmente desconectados com o assunto, né?
que esse podcast chegue para todas essas pessoas. É isso que eu desejo aqui. Então, muito obrigado mesmo, viu? Que Deus continue usando vocês, abençoando vocês. E vocês são instrumentos de Deus aí, não tenha dúvida disso. Eu queria olhar para você aí que está assistindo e dizer o seguinte, que você que está tentando engravidar, acompanha aqui a Amanda. Ela tem várias histórias lá no Instagram dela. Pesquisa sobre o assunto. Não desista. Não desista. Eu digo que eu sofri durante 2 anos. E eu digo que eu não consigo lembrar de como eu era antes do meu filho. Eu não consigo me ver antes de ter o meu filho Miguel. Hoje eu tenho o Gabriel e a Rafaela. Então eu digo que assim, fé é acreditar sem duvidar. Vocês são uma unidade. Então continue acreditando, porque nada é no seu tempo e sim no tempo de Deus. E você, Amanda, parabéns por dedicar esse tempo, por essa bandeira, por essa causa. Eu quero, depois, de verdade, que a gente possa explorar mais isso, sei lá, com uma palestra, um evento, algo do tipo. Certeza. Porque realmente o que vocês fazem é algo nobre e a gente fala muito sobre o propósito servir. Por mais que seja a sua profissão, tem algo a mais aí que é servir, impactar vidas, trazer esperança para as famílias. Então, parabéns aí pelo que você está fazendo, parabéns por dedicar um tempo para nós, para poder contar tudo isso, que muitas pessoas possam assistir esse podcast e que muitas pessoas te procurem, porque eu tenho certeza que você vai poder ajudar elas aí, tá bom? Tem muito conteúdo, né? Aí. Tem muito conteúdo. Muito obrigada. Tem muito conteúdo. E assim, só pegando o gancho no que o Dan falou, a gente conversa com você, cara, dá uma saudade, não dá? Da nossa esposa, dos filhos, né? Eu tenho o Yuri, né? A gente tá tentando, inclusive, ter o segundo, mas conversando com você assim, dá vontade de falar, nossa, deixa eu ver a foto aqui da minha esposa e do meu filho aqui. Então, amor, filho, papai ama vocês, viu? Já marca uma consulta com a doutora. Com certeza, viu, amor? Ó, já vamos lá, né? Porque, ó, aqui assim, tá... Não, mas só de estar aqui já peguei energia. Amanhã a hora já vai engravidar, cara. O próximo podcast já vou falar que já sou pai de outro. É isso aí. Mas é isso. Eu que agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso. Realmente, para mim, é algo que me brilha muito os olhos mesmo. Eu gosto muito de falar o que eu faço, assim. E é isso, né? Que mais pessoas possam entender que existem outras coisas que a gente precisa olhar dentro da nossa saúde, né? Que existem outros caminhos, né? E que é possível, né? Que legal. Então é isso, muito obrigada. Olha, de coração. Viu? O Brito quer fazer alguma consideração aí, meu? Ô, louco, hein? Mas assim, ó, eu acho que eu queria dar um recado aí pra você também. Não sei, doutora, se você já tem isso bem resolvido na sua vida, mas eu senti de te falar. Tudo que você passou no passado, por quê, né? Por quê? Por que eu tive esclerose? Por que eu tinha sonho de ser médica... Cirurgia plástica. Né? Cirurgia plástica que não deu certo, tal. Tive que mudar a rotina, tal, enfim. Cara, eu acredito que Deus, ele dá essas fases pra nós, porque ele sabe que lá na frente nós teremos condições de ajudar as pessoas que estão passando por o mesmo problema. Então, eu acho que tudo isso que você passou é exatamente para você viver o seu propósito hoje, para você ajudar as pessoas hoje. Porque se eu chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você tá com esclerose, não, mas tenha fé, é fácil eu falar, porque, cara, eu não tive. Agora você teve, né? Então, se alguém falar assim para você, que, tem um sonho, mas eu pensei em desistir, você pode falar, eu também tinha. A minha vida era ser cirurgia plástica, hoje minha rotina mudou. Então, assim, eu não tenho certeza que Deus preparou você, né, para viver o que você vive hoje. Então agora é só desfrutar disso, continuar e vamos firme e forte aí. Ele continua preparando, ele continua preparando. O tempo inteiro. É sempre, né? É sempre. E olha, pra gente finalizar com chave de ouro, manda um recado para os nossos seguidores, para nossa galera, que com certeza querem te ouvir. Então manda um recado final. E sim, quero mandar um recado pra você. Não precisa nem olhar pra nós aqui. Agora é pra eles, hein? Pra todo mundo aqui. Mas antes, deixar o seu Instagram. Como que você tá lá no Insta? É DRA Amanda Sampaio. Doutora Amanda Sampaio. Galera, se você não segue, por favor, siga lá, hein? Vamos lá, com você, hein? Bom, o que eu quero trazer é isso, né? Que a gente pode melhorar muito nossa qualidade de vida, nosso estilo de vida. E que a gente pode olhar
para nossa vida e para o nosso propósito de uma forma diferente. Então, dentro do que eu falei com vocês e acredito, se você passa por alguma questão assim, busque alternativas para isso. Existem alternativas, né, para isso, e acredite. É mais ou menos isso, né? Aê. Show de bola! Gente, estamos finalizando mais um podcast. Que podcast, hein? Tenho certeza que você vai aprender muito com esse podcast, com esse episódio. Que delícia. Gente, Valeu, obrigado. obrigado. Então, tamo junto. Doutora, tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Isso aí, vambora.